Irmãos, nós estamos em um período de exposição da Escritura e a gente iniciou na semana passada o capítulo 14 de João, fomos até ali o verso de número 14, então abordamos João 14, de 1 a 14, e hoje vamos finalizar do verso 15 até o verso 31, finalizando hoje o capítulo 14. Amém, irmãos? Quantos aqui têm desenvolvido um amor pelas Escrituras aí, irmãos? Amém? Sabe, inclusive essa segunda metade do capítulo 14, ela trouxe para mim assim um encorajamento bem especial, porque fala que, a gente vai ler aqui, quando o próprio Jesus disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E de fato a canção que a Sabrina e o Railson nos conduziram em adoração aqui ao Senhor também, fala muito sobre, e aí os irmãos entendem o que a gente quer, inclusive como teologia da adoração, amém, irmãos? O que a gente quer como uma teologia da adoração, é que o período de canções, ele traga sustentação à exposição da Escritura, que eu tenho certeza que os irmãos vão cantarolar essa canção a semana inteira, amém? Que a gente vai lembrar, enquanto canta, do que foi exposto por 2 semanas aqui na Escritura. E quando esse texto, ao ser lido, ele trouxe ao meu coração, assim, algo como um confronto do Senhor, né? Nós estamos aqui expondo a Escritura, mas nós não estamos apenas para expor a Escritura, mas nós também nos reunimos para nos expor à verdade da Escritura. Você ouviu isso, irmãos? Porque não é apenas sobre aquilo que aprendemos no nível de intelecto, mas é aquilo que se desdobra como a nossa vida cristã cotidiana e regular. Amém, irmãos? Então, quero ler com os irmãos, aqui do capítulo 14, verso 15 em diante. Podemos ler então, irmãos? Estou lendo aqui na NAA, tá bom, Filipão? O texto nos diz aqui o seguinte: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que vocês fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mas mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Irmãos, eu derramei tinta aqui nesse trecho da Bíblia. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão, Senhor, o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas
e fará com que lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantem-se e vamos sair daqui. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Coloque o seu coração diante do Senhor mais uma vez. Peça ao Senhor olhos do coração iluminados, para que nós possamos ouvir, discernir e distinguir a voz do Senhor, enquanto expomos a Escritura, enquanto também somos expostos à verdade da Escritura. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui em família, obrigado por estarmos aqui, Senhor, entre irmãos, porque a Tua bondade tem se revelado a nós. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que está aqui, que se dedicou, Senhor, a sair do seu lar em mais uma manhã de domingo, dia do Senhor, a fim de oferecermos um culto público, racional ao Senhor. Culto racional esse onde definimos o que viemos fazer e viemos aqui dedicar a nossa vida, a nossa casa, o nosso tempo, o nosso vigor ao Senhor, de modo, Senhor, que sejamos um pouco mais transformados, Senhor, e avançando na obra da regeneração. Senhor, dá-nos agora a revelação da Tua Escritura, dá-nos agora, Senhor, o entendimento das sagradas letras, que enquanto lemos, que sejamos nós expostos à verdade e sejamos limpos pela palavra que o Senhor tem falado a nós, Pai. Que as nossas mentes nesse momento, que muitas vezes estão cheias, Senhor, de inquietações, de ansiedades, de dúvidas, de tensões, de expectativas, Senhor, das coisas dessa vida terrena, Senhor, que possamos ser lembrados agora, pelo Espírito da verdade, da transitoriedade deste tempo, porque estamos nos concentrando, Pai, em ouvir daquilo que aponta para o tempo da eternidade, para a eternidade futura, Senhor. Por isso agora, que o Senhor venha trazer à mente de cada um dos irmãos uma quietude e serenidade, a fim de que estejamos atentos e dedicados a ouvir das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, amém. Amém, irmãos. Sobre a exposição que temos realizado em João, a gente trouxe uma introdução na semana passada do capítulo 14, trazendo à memória o que tinha acontecido no capítulo 11, que era a ressurreição de Lázaro, quando Jesus declarou que ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, nós vemos o cenário de Jesus começando a falar sobre os acontecimentos que viriam. Jesus falou da sua morte, de que ele seria morto. No capítulo 13, nós vemos Jesus ensinando sobre o serviço cristão, sobre a importância de que na ausência dele, os discípulos aprendessem aos pés uns dos outros. Os irmãos lembram disso? A exposição do Rafa, amém? Na semana passada, na verdade no final do capítulo 13, Jesus confronta ali os discípulos, porque Judas Iscariotes, ele é então exposto como o traidor, e ele sai do ajuntamento onde estava Jesus e os discípulos. Pedro é repreendido dizendo, quando Jesus disse, Pedro, você vai me negar. E começa o capítulo 14, Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração. Ou seja, nós vemos um cenário, irmãos, construído, de que Jesus estava indo
na rota da crucificação, ele estava em plena angústia e agonia, mas ele, mesmo estando em angústia e agonia, ele começa o capítulo 14 dizendo o quê? Não se turbe o vosso coração. E aí quando nós vemos ali o início da exposição que fizemos na semana passada, chegamos no fechamento do verso 14, quando Jesus estava dizendo, se vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E quando inclusive expusemos esse texto, esse versículo, a gente até fez aqui de modo insistente que esse verso não tem a ver com alguém chegar e dizer, eu declaro isso em nome de Jesus. Por quê? Porque esse texto está falando, todos quantos se moverem como o Filho de Deus se moveu, tudo que eu fizer em nome de Jesus, sendo as obras de Jesus, o Pai responderá. Os irmãos lembram disso, amém ou não? Irmãos, isso é muito importante para nós. Tudo aquilo que eu fizer em nome de Jesus, e que não como um término de oração, porque a gente usa o nosso término de oração como? Em nome de Jesus, amém, né? O em nome de Jesus é fazendo as obras de Jesus o representando. É em nome de como o representante de. Então, quando oramos em nome de Jesus, quer dizer que estamos nos comunicando com o Pai em conformidade como Jesus se comunicava com o Pai. Jesus se comunicava com o Pai sempre com o coração obediente. Por isso Jesus está dizendo, aqueles que orarem em meu nome, ou seja, com a mesma obediência que eu, o Pai, todos quantos oferecerem a mesma obediência, o que pedirem ao Pai, o Pai fará. Olha só, gente, como isso muda a nossa compreensão. Porque então a gente não dá berro mais, dizendo, eu declaro isso em nome de... Não, irmãos, não tem a ver com isso. Tem a ver com obediência voluntária. Os irmãos estão lembrando disso, amém ou não? E nesse entendimento que Jesus estava construindo ali, Jesus vai agora no verso 15, ele reforça o que ele acabou de dizer na primeira sessão do verso 1 ao 14. Ele vai e diz aqui, se vocês me amam, farão o que, irmãos? Deixa aberto aí o texto. Se vocês me amam, farão o que? Guardareis ou obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o outro Consolador. É importante nós entendermos que o que Jesus está aqui no capítulo 14 colocando, é que quando Jesus esteve aqui entre nós, Ele usou várias vezes, o Pai me enviou, porque o Pai me enviou, porque o Pai me enviou. Então o que Jesus está dizendo? A minha vida foi uma vida de obediência em conformidade com as palavras daquele que me enviou. Então quando Jesus diz agora, no início do verso 15, se vocês me amam, porque os discípulos estavam dizendo o tempo inteiro, não, Jesus, você não vai morrer, não, a gente não vai deixar você ser crucificado, e dessa forma tentando mostrar amor por Jesus. E nesse momento Jesus está dizendo, se vocês me amam, tem uma coisa que vocês vão fazer se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E a expressão guardar os mandamentos, a versão da Adriana trouxe uma outra expressão ali para nós. Qual foi a expressão que veio na sua tradução? O guardar os mandamentos fala de quê, irmãos? Fala de obediência. Eu quero repetir isso. O guardar os mandamentos fala de quê, irmãos? De obediência. E sabe uma das coisas que enquanto eu estava estudando, lendo, peguei algumas referências para ler, peguei o comentário bíblico do Wiersbe, peguei comentário bíblico do D.A. Carson, pegando comentários do Hernandes e meditando, e à medida que eu fui olhando vários autores, vários pastores, comentário bíblico do Sproul, e eu, meu Deus do céu, que coisa extremamente simples no entendimento e complexo na realização.
Sabe por quê, irmãos? Porque nós, os papais aqui, e os papais, principalmente quem tem filho, aí os papais que os filhos têm, aí pós 5 anos de idade, digamos assim, que já tem maior compreensão dos comandos, né, das ordens. O como é comum nós pais requerermos dos filhos obediência, mas o como nós, no íntimo do nosso ser, temos dificuldade de sermos obedientes. Irmão, você parou para pensar nisso ou não? Sabe por quê? A fase adulta, ela traz consigo autonomia, mas nós não podemos confundir autonomia com independência. E o Filho, Jesus, ele era autônomo para comer, beber, vestir, amém? Jesus esteve aqui, Jesus comeu, bebeu, vestiu, trabalhou, Jesus fez tudo o que tinha que fazer no nível da sua humanidade, em conformidade com a humanidade. Mas no que tange a vontade do Pai, Jesus em todas as coisas ele foi obediente. Então esse texto está trazendo para nós um entendimento sobre o que os discípulos estavam sendo ali colocados para ouvir. Os discípulos estavam ouvindo: olha, vocês me amam, não é verdade? Então, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Quando o Wiersbe fala sobre a expressão guardar, ele traz ali o original do grego como uma expressão de tratar como tesouro. O guardar aqui, também em nível de obediência, mas guardar como um tesouro. Então, guardar os mandamentos é entender que os mandamentos de Deus são um tesouro, uma dádiva do Senhor, para que vivamos piedosamente nessa terra, irmãos. De modo a revelar o Pai como Jesus revelou o Pai em todas as coisas. Irmãos, vamos falar a verdade aqui. Temos ou não temos dificuldade de sermos obedientes? Ué, mano, você vai dormir na minha mensagem? Olha lá, hein? Tem jeito não, Felipe. Mas não é verdade, irmãos? Como para nós é desafiador sermos obedientes. E quando João vai expondo o que Jesus disse, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. E aí tem nessa outra seção dos versículos, nós vemos aqui algo que precisa ser mencionado, irmãos. A obediência aos mandamentos, o obedecer às leis de Deus, não é resultado do esforço humano. O obedecer a Deus é uma obra que só o Espírito pode produzir. Você ouviu isso, irmãos? Eu quero repetir isso. A obediência é algo apenas no nível do que o Espírito de Cristo em nós pode produzir. Sabe por quê? Isso me faz lembrar um livro, uma citação de Timothy Keller em seu livro A Igreja Centrada, sobre 2 extremos que nós não podemos querer viver em nenhum desses dois. Em um extremo, a gente pode querer viver no nível do comportamentalismo e do moralismo, onde a gente acha que dá conta de obedecer ao Senhor por esforço humano. Você ouviu o que eu disse ou não? No outro extremo, a gente acredita que porque a graça está disponível, a gente pode viver tranquilo. Por quê? Porque a graça já está disponível a nós. E esse outro extremo é da libertinagem, do liberalismo teológico. Mas a Escritura nos aponta para algo. Eu só consigo obedecer a Deus se eu tiver uma vida plena no Espírito. Agora, eu preciso compreender, no nível da minha racionalidade, do meu intelecto,
que eu preciso mortificar a minha carne para que então eu dê conta de viver no Espírito. Há uma graça disponível, mas há uma responsabilidade pessoal de compreender que eu preciso viver como alguém que obedece os mandamentos do Senhor. Os irmãos estão comigo até o momento, irmãos? Estão compreendendo isso? Sabe por que eu quero entrar nesse nível? E aqui trazer um entendimento muito sério. Para muitos de nós, e eu fui ensinado desse jeito, irmãos. Minha forma de aprender, quando eu era mais novo, mais jovem, era que uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que fala em outras línguas. Ou uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que profetiza e brada, assim diz o Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que sempre tem uma palavra de conhecimento. Pela Escritura, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que obedece os mandamentos de Deus. Você ouviu isso, irmão? Pela Escritura, uma vida cheia do Espírito é uma vida onde a gente obedece às leis de Deus. Sabe por quê? Porque o tempo inteiro que Jesus esteve aqui na terra, ele fez o quê, irmãos? Ele obedeceu. Então a maior evidência da vida do Espírito em mim é produzir em mim a obediência. Pastor, tem algum outro texto que eu possa meditar depois e aprofundar um pouco esse assunto? Tem, irmão. Gálatas capítulo 5. Ali uma reflexão que Paulo levou aos irmãos na Galácia, falando sobre dois contrapontos: as obras da carne e o fruto do Espírito. E quando nós entendemos, de fato, que estamos vivendo no Espírito, o Espírito produz em nós o que, irmão? O fruto do Espírito. E isso confrontou os discípulos naquele momento, por quê? Porque Pedro estava prestes a desembainhar uma espada e arrancar a orelha de um. Você está entendendo ou não, irmãos? Porque Judas tinha acabado desmascarado, porque era ladrão e estava no meio dos discípulos, irmãos. Olha isso. Fica tranquilo que a gente não vai inventar frase de coach agora para justificar as coisas. E aí quando nós vemos esse texto, Jesus está dizendo assim, é o Espírito da... Qual a expressão que é usada ali, irmão? É o Espírito da verdade. Essa semana, em dores no meu coração, aconselhando uma pessoa que não é do nosso meio, uma pessoa em outro lugar, em outra situação, outro cenário, pessoa vivendo um problemaço em sua rotina, em sua jornada, e eu disse algo, falei, olha só, você tem uma oportunidade nesse momento. Chega de meias verdades. Chega de verdades incompletas. Chega de mentiras e enganos. Chega de tratar de forma leviana a vida cristã. Agora que está avacalhado, já chegou no fundo do poço. Agora que acabou tudo, que destruiu tudo, levanta, mas levanta para viver. Na verdade, pela verdade, sendo suprido pelo Espírito da verdade. Eu tinha acabado de ler isso daqui, irmão. Aí você imagina o que estava pulsando no meu coração. Que muitas vezes a gente quer viver como discípulo de Jesus, mas os discípulos estavam ouvindo de Jesus. Vocês receberam o Espírito da verdade. E nós não podemos sucumbir, irmãos, a uma coisa que é inerente a essa natureza carnal. Sabe o que é inerente a essa natureza carnal? A obediência seletiva. Você está ouvindo o que eu disse aqui, irmão? Nós que somos adultos, a gente escolhe, a gente é seletivo no que a gente vai obedecer. Mas Cristo está ensinando os seus discípulos sobre uma obediência integral. Ainda que ela leve você para dores mais profundas. Ainda que ela leve você para angústias.
E isso me faz lembrar uma palavra que me foi dita há mais de 20 anos atrás, que a dor da obediência, a dor da desobediência, é maior do que a dor da obediência. Porque a dor da desobediência me levará a estar apartado eternamente do meu Cristo. A dor da obediência pode até me levar para a cruz e tomar essa vida terrena, mas receberei a alegria de viver com Ele em novos céus e nova terra. Isso me faz então olhar aqui e pensar, os discípulos estão sendo desafiados a não viverem uma obediência seletiva. A não dizer o que vão ou não vão obedecer. Deixa eu te dizer uma coisa séria aqui. Aos papais dos meninos que já têm voz aí, né, já falam um pouquinho, né? Quando os filhos da gente fazem obediência seletiva com a gente, como é que a gente fica, irmãos? Samuel, tá para os ouvidos aí. Daniel, estamos ouvindo aí. A gente fica o veneno, é ou não é, irmãos? Porque obediência pela metade não é obediência, é desobediência. Aí isso me faz lembrar do que Paulo, quando escreveu, porque há entre vós mortos e doentes, porque estão comendo e bebendo do pão e do cálice indignamente, sem discernir o corpo do Senhor. Sabe por que não discerne o corpo? Porque não obedece o cabeça. Aí porque não obedece o cabeça, que é Cristo, há muitos entre vós mortos e doentes. Porque estão oferecendo ao Senhor uma obediência seletiva. Irmão, você imagina aqui, os discípulos estão tomando uma assim, ó. Você está entendendo ou não? Eu fico imaginando a voz branda de Jesus, mas o olhar firme, e os discípulos abaixando a cabeça, dizendo assim, a régua é mais alta. Quando Jesus disse, irmãos, que o mundo não pode recebê-lo, mas vocês o conhecem e ele estará, qual o finalzinho do verso 17 ali? Ele habita com vocês e estará o que, irmãos? Em vocês. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. A gente tem se esforçado aqui para não oferecer recortes das Escrituras, amém? Para expor a Escritura. Mas tem um versículo que eu gostaria que você tivesse anotado na sua Bíblia como uma esperança para mim e para você. Que é o texto de Romanos 8, verso 11. Romanos 8, 11, o apóstolo Paulo diz, acaso não sabeis vós, que o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vocês? Paulo está aqui fazendo menção do que Jesus tinha dito em João 14. O poder da ressurreição é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai produzir em mim a mesma coisa que capacitou Jesus a viver em obediência. E aí tem gente que acha que o Espírito Santo vem para receba. Não, Jesus vem, o Espírito Santo vem para produzir em mim e você a mesma obediência que houve em Cristo Jesus. Estamos juntos ainda, irmãos? Amém? Está levando a gente à reflexão aí ou não? Amém? Não deixarei que fiquem órfãos, verso 18. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco que o mundo não me verá mais. Jesus está falando do que aqui, irmão? Jesus está falando que ele iria para o Pai, e quando ele diz, não deixarei vocês órfãos, os irmãos lembram que na semana passada, nós mencionamos que uma característica da religião, política e sociedade daquele período era que é tudo entrelaçado. E que ao adentrarem o evangelho, o cristianismo, muitos estavam abrindo mão da sua própria família, sendo rechaçados pela sua família, sendo expulsos dos lares.
E aí agora, por isso que quando Paulo escreve à igreja, uma das expressões e manifestações que Paulo fala da igreja é que a igreja é a família da fé. Por quê? Porque muitos cristãos tinham sido abandonados pelas suas próprias famílias, filhos sendo abandonados pelos pais. E aí vem Jesus e diz: não vos deixarei órfãos. Você está entendendo o tesouro que é isso daqui, irmãos? Ele está dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Jesus aqui está já anunciando que uma trombeta soará e todo olho verá, irmãos, que Cristo vai voltar para nos buscar vindo dos ares a nós. Amém, irmãos? Quando Jesus vai expondo aqui, ele chega ali no verso de número 21, na verdade, verso 20 diz: naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Quando Jesus está dizendo isso, observe algo curioso, que o Pai está em Jesus, que os discípulos estavam nele, e Jesus estava também nos discípulos. Sabe o que Jesus está anunciando aqui nessa conversa, irmãos? Jesus está deixando claro que toda palavra que ele prometeu, ele cumprirá. Porque Jesus tinha dito em várias ocasiões: eu vim do Pai, fui enviado pelo Pai para resgatá-los. Então Jesus está dizendo: eu vou voltar para o Pai, mas lembrem de uma coisa: eu estou no Pai, vocês estão em mim, eu estou em vocês. E naquele dia a obra será finalizada, a obra será completa. E aí Jesus retoma no verso de número 21, a mesma coisa que ele disse no verso 15. Jesus diz novamente: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Sabe o que Jesus está fazendo? Existe nas regras, irmãos, quando a gente vai estudar um pouco de teologia, as regras de hermenêutica, que é de interpretação das escrituras, que quando você tem uma citação e há uma repetição da citação, nos ensina que esse recorte, ele é um recorte imprescindível para entender algum princípio. Jesus começa dizendo: olha, vocês precisam me obedecer os meus mandamentos. No meio do texto está dizendo: eu estou no Pai, o Pai, vocês estão em mim, eu estou em vocês. E aí ele fecha com a mesma orientação do primeiro verso. Ou seja, para cumprir tudo o que está acontecendo aqui, vocês precisam cumprir então o que foi dito no começo. Eu estou amarrando como uma repetição. Consegui me expressar com clareza aqui ou não, irmãos? E nessa compreensão, se nós não assumirmos, se nós não compreendermos a importância de termos aqui uma vida piedosa de obediência, nós não seremos aqueles que estamos no Pai e o Pai está em nós, por meio do Filho e por meio do Espírito. Irmão, você percebe o quão desafiador é isso? Amém? A exposição continua a nós, de modo onde o verso 22, Judas, não os Iscariotes, né? Há quem diga aqui que era Judas Tadeu. Judas disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E aí Jesus vai e responde que se alguém me ama, guardará a minha, o que, irmão? Palavra. E quando fala sobre guardar a palavra, novamente o guardar tem o aspecto de que aqui? O aspecto em primeiro nível de sermos o que? Obedientes e de tratar como um tesouro. O guardar a palavra, irmão, é para extrapolar o nosso intelecto. O guardar a palavra está falando de produzir em nós uma vida piedosa. Qual foi, irmãos? Qual foi o desdobramento desse ensino? Jesus vem aqui no verso 24 e diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra
que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai. De novo, Jesus dizendo, as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, e sim de quem? Do Pai que me enviou. Você percebe que quando Jesus também diz isso, ele está ali com Filipe próximo, está com os demais discípulos próximos, está ali com Tomé próximo, e quando Jesus disse, gente, as palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do Pai que me enviou, porque no início do capítulo 14, Filipe tinha rogado a Jesus o quê, irmãos? Filipe tinha rogado a Jesus dizendo, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então Jesus está dizendo aqui, eu fico imaginando, tá, irmãos? Aqui não está escrito, mas fico imaginando Jesus olhando assim, Jesus está expondo, aí vira para Filipe do nada assim, fala, e as palavras que eu estou dizendo não são minhas, são do Pai, reforçando o que ele tinha dito para Filipe. Filipe, há tanto tempo estive entre vocês, vocês não perceberam, quem me vê a mim, vê ao Pai. Está entendendo isso, irmãos? E aqui Jesus está fazendo uma preparação do coração deles, para que na ausência do mestre fisicamente, preste atenção nisso, que isso daqui é extremamente importante a nós. Na ausência da figura do mestre, o que eu disse? Fisicamente, eles receberiam outro consolador, receberiam o Paráclitos ou Paracletos, aquele que é posto para ir junto. A expressão para fala de estar apoiando, estar junto. Então o Espírito da verdade, o Paráclitos, estará junto de vocês, para que vocês possam oferecer ao Pai a mesma obediência que vocês oferecem quando eu estou aqui fisicamente. Pastor, me explica isso melhor. Jesus estava dizendo, eu vou para o Pai. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Mas quando eu for para o Pai, vocês receberão outro Consolador, Paráclitos, alguém que estará o quê? Ao lado, conduzindo vocês no caminho. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que quando ele fisicamente fosse tomado do meio dos discípulos, os discípulos teriam dificuldade de obedecer o Pai, na ausência da figura física de Jesus. E Jesus estava preparando os discípulos para aprenderem a serem obedientes, sabendo que o Espírito da verdade habitava onde? Dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa séria. Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, em um dos seus estudos, certa vez disse algo, que nós, por termos o Espírito da verdade em nós, o Espírito da verdade comunica a verdade em primeiro nível na nossa consciência. E a gente sabe quando está fazendo errado. Você ouviu isso ou não? O primeiro nível da voz de Deus é no nível da nossa, o que, irmãos? Consciência. Só tem um probleminha. Uma frase que eu gosto de dizer. O Espírito Santo não pode me lembrar aquilo que eu não li. Você ouviu isso, irmão? O Espírito Santo não tem como me lembrar aquilo que eu não li. Por isso que o texto está dizendo, tenho dito isso, enquanto ainda estou com vocês. Verso 26 aí, Filipão. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse... O que está escrito na sua Bíblia, irmão? Ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Sabe qual é, irmão? Um dos trabalhos do Espírito Santo dentro de nós é nos fazer lembrar as palavras de Jesus. E onde estão as palavras de Jesus? Na Bíblia. Por isso eu sou chamado a ler as Sagradas Escrituras.
porque o Espírito não pode me lembrar aquilo que eu não li. Por isso eu tenho tanta dificuldade quando alguém chega para mim e diz: eu sinto em meu coração que. E aí eu pergunto: qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Um capítulo inteiro. Então não vem me dizer que eu sinto que, porque o Espírito lembrará as palavras de Jesus. Você está entendendo isso ou não, irmão? O Espírito me lembrará as palavras de Jesus. Porque ao lembrar as palavras de Jesus, eu sou levado à obediência. Você está entendendo ou não, irmão? Eu sou levado a uma entrega abnegada. Quando cantamos agora, vem o Senhor minha vida oferecer, pois foi para te adorar que eu nasci, cumpre em mim o teu querer. Ah, irmãos, quantas vezes eu cantei isso achando que o querer de Deus na minha vida era o seu ministro de adoração para rodar a nação. E o propósito de Deus em mim é produzir o caráter de seu filho na minha vida, ainda que para isso eu tenha que morrer um pouco mais. Tem alguém comigo ainda aí, gente? E quando Jesus vai dialogando com os discípulos aqui, Jesus ainda vai e diz assim, no verso 27 aqui, eu quero explorar o verso 27, para a gente tentar desconstruir algumas coisas que pelo menos na minha mente eram fortes. O que está dizendo no verso 27 aí? Jesus está deixando o quê? Vamos lá. Jesus está dizendo, e vos deixo a minha paz, e a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Irmãos, vamos tratar isso daqui pelo menos com a forma com que eu cresci lendo, com prisma humano, muitas vezes. Com prisma estritamente da língua portuguesa e da minha carga cultural e familiar. Por muitos anos, ao ler esse texto, quando eu ouvi a expressão, e Jesus veio e disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo eu vou lá dou. Na minha racionalidade, na minha humanidade, eu sempre enxerguei que se eu tivesse vivendo turbulências, não me encontraria no cigarro, no álcool, na prostituição e tal, eu não encontraria paz, somente em Jesus eu encontraria paz. Eu aprendi, sempre pensei nesse nível. De fato, isso não é errado, tudo bem, irmãos? E nós temos razão em pensar que, de fato, a gente não vai encontrar paz no álcool, não vamos encontrar no fumo, não vamos encontrar na prostituição, a gente não vai encontrar paz nisso. Mas esse texto está extrapolando, porque Jesus está tratando ali com discípulos. Ele não está tratando com gente perversa, essa conversa não é com homens que não conheciam Jesus. Essa conversa está sendo com quem, irmãos? Com discípulos. Então Jesus não está falando com gente que vivia de forma devassa, que vivia de forma imoral. Jesus está falando com quem estava dizendo que queria gastar a vida por amor a ele. Então o que será que Jesus estava querendo dizer ao outro? E aí o texto traz a nós uma ideia cultural que os judeus viviam. Eles tinham o hábito de se referir a Abraão como o quê? Como pai. Quando eles foram lá no poço de Jacó, eles se referiram a Jacó também como o poço que o nosso pai Jacó, se referiam a Jacó também como pai. Em Hebreus capítulo 1, nós vemos que havendo Deus falado de muitas maneiras pelos pais, lembram disso ou não? Pais ali é pelos patriarcas. Então Abraão, Isaac e Jacó faz parte de um grupo que nós nos referimos a eles como o quê, irmãos? Como patriarcas. E o pai Jacó, o patriarca Jacó, quando teve uma experiência com Deus, ele viu o quê, irmãos? Uma escada nos céus, unindo então terra e céus.
E Jesus tinha apontado no início do capítulo 14, dizendo: eu sou o caminho, não precisa de uma escada, eu sou o caminho. Jesus estava dizendo isso. E quando nós falamos da palavra paz na língua portuguesa, isso não traduz a profundidade do original no grego. O original no grego está falando de reconciliação. O mundo antigo sempre pretendeu ter relacionamento com as divindades. Você está ouvindo o que eu disse aqui, amém ou não? O mundo antigo sempre se interessou pelo sobrenatural, a ponto do apóstolo Paulo ter ido ao Areópago e ter percebido ali altares de vários deuses, com D minúsculo, e ao Deus desconhecido, ele diz assim: olha, eu sirvo a um Deus que não era um Deus desconhecido qualquer, eu sirvo a um Deus que vocês desconhecem. Foi isso que Paulo disse. Isso mostra um afã, isso mostra um anseio, isso mostra um ardor do mundo antigo em encontrar-se com uma divindade e se relacionar com uma divindade. E agora Jesus, ele vem e diz: eu lhes dou a minha paz. Sabe o que ele estava dizendo? Eu, por meio do meu corpo, vou reconciliar vocês com o Pai. Não precisa de uma escada mais, porque abrindo um novo e vivo caminho para que vocês tenham paz com Deus. E essa paz eu a dou, não como o mundo, a minha paz vos dou. Tem alguém entendendo o que Jesus estava dizendo ou não? Não era uma paz que tem relação com ausência de problemas, irmãos. E agora eu cheguei onde eu queria. Porque Jesus estava dizendo que o compromisso dele era reconciliar, era selar a paz entre o que, irmãos? Entre o Pai e os homens. Esse era o trabalho de Jesus, produzir essa reconciliação, por meio da obra de seu corpo. E dentro desse cenário, irmãos, nenhum Deus com D minúsculo poderia fazer isso. Aí agora releia o texto e vê se não muda a nossa compreensão. Relendo o texto, diz assim: deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o meu trabalho vai selar a paz verdadeiramente entre Deus e os homens. Então, ainda que vocês sejam perseguidos, ainda que vocês sejam mortos, não tenham medo, vocês já foram reconciliados com o Pai. Você está entendendo isso ou não, irmãos? Isso arranca da gente uma situação. Sabe o que isso arranca da gente? Quando a gente acha que está tudo dando errado, aí a gente já levanta na cabeça da gente: cara, eu acho que isso é retaliação, eu acho que isso é não sei o quê, eu acho que não sei o quê, eu acho que não sei o quê. Irmão, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer, acabou. Agora avalie de fato se você não está quebrando nenhum princípio, porque se você estiver quebrando um princípio, obviamente o Senhor pode permitir que você seja corrigido por meio de circunstâncias, a fim de encontrar lugar de arrependimento e corrigir a rota do seu coração e da sua vida. Agora, há irmãos piedosos que estão sofrendo, irmãos. Há irmãos retos e íntegros que estão sofrendo. E esses irmãos retos e íntegros estão sofrendo como Jó sofreu e ainda ouviu de alguém dizer: ah, não, você deve estar com alguma brecha na sua vida. Vontade de xingar, seu bobo. Não dá bronca, irmão. Gente piedosa que fica ouvindo esse tipo de ataque, porque está tendo tempos difíceis, sendo que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora, não inverta, não pega o recorte da Escritura, presta atenção agora, não pega o recorte da Escritura, no que eu estou dizendo, se você está vivendo uma vida desordeira, iníqua em algumas áreas,
para dizer que o seu sofrimento é só circunstância, que eu preciso ter esperança. Você precisa ter jeito, vergonha e corrigir o seu pecado. E se arrepender. Não viver como um pecador impenitente. Porque Jesus está chamando a gente para pacificação entre Deus e os homens. E isso me faz lembrar a frase de A.W. Tozer, quando certa vez questionado, como poderia um Deus amoroso e bondoso lançar o homem no inferno? E Tozer responde dizendo, como poderia um Deus tão puro e santo suportar o cheiro fétido do nosso pecado? Amém ou não? Só que até é difícil responder, né, irmão? Mas é ou não é, irmãos? Porque a gente luta, muitas vezes, escolhendo o recorte das Escrituras. Por isso que a obediência, ela não deve ser o quê? Seletiva. A obediência precisa ser o quê, irmãos? Integral. E qual é um dos meios que o cabeça Cristo encontra para corrigir o seu povo? Adivinha, irmão. Adivinha, pode falar? Não, adivinhação não pode, adivinhar é pecado. Chuta. Tudo bem? Chuta. Sabe qual é o meio que o cabeça tem de corrigir o curso do rebanho? É por meio da igreja. A saber, o corpo. Com uns pastor chato que vai ficar no seu pé, na sua orelha. Uns pastor ranzinza. Entendeu? São esses. É o irmão que vai encostar em você e falar, ei, toma jeito, irmão, levanta, sacode a poeira. Bora, vamos andar, vamos crescer. Isso é Cristo edificando a sua igreja. Quando meninos viram homens, quando meninas viram mulheres, assumem a fertilidade no evangelho de além de receber, tem para repartir vida. Essa é a vida comum e cotidiana da igreja, irmãos. Amém, queridos? Fala, filha. Sim. Existe um texto, irmãos, esse texto depois de lido com outro prisma, assim, com esse prisma que a gente está falando da pacificação, isso muda tudo. Qual é, digamos assim, quando você quer sentar com alguém e ensinar os fundamentos do evangelho para essa pessoa, a gente costuma começar por onde? Geralmente. A gente costuma começar pelo Sermão da Montanha. Alguns ensinamentos essenciais ali. E o Sermão da Montanha está em qual parte das Escrituras? Mateus 5, 6 e 7. Princípios elementares do Evangelho ali, como uma introdução, né, e tal, e depois a gente aprofunda, legal. Só que quando entra nas bem-aventuranças, tem uma coisa que a gente não observa. Vamos olhar? Mateus 5. Tem uma coisa que a gente às vezes deixa escapar. Quando a gente pega as bem-aventuranças, em Mateus 5, começa no verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você sempre tem um ponto e contraponto. Percebeu? Uma atribuição, uma marca de caráter e um efeito. Aí o verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão... Legal, vai no verso 9 agora. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Ah, irmãos, por anos na minha vida, quando eu li o verso 9, bem-aventurados os pacificadores, sempre veio ao meu coração que era alguém que ia pegar duas pessoas que brigaram, sentar com elas à mesa e ajudá-las a se resolver. De fato, isso é pacificar um problema e tal. Tudo bem ou não, irmãos? Só que é curioso porque bem-aventurados os pacificadores. Qual é a tratativa seguinte? Porque eles serão chamados de quê? É a única que fala que eu vou ser tratado como filho de Deus. Vou ser chamado de filho de Deus. Assim como Jesus, por ter sido aquele que selou a paz entre Deus e os homens, ele foi o verdadeiro filho do homem. Foi chamado de filho de Deus. Então, se eu quero ser tratado como filho de Deus,
ser alguém que vive como filho de Deus, eu não estou falando de reconciliar apenas dois irmãozinhos briguentos e rixosos. Eu estou falando sobre reconciliar homens com o Pai, sobre anunciar o Evangelho, pegar um homem perdido e apresentar o Evangelho para ele, para que ele receba uma nova identidade em Cristo Jesus. Então isso me faz entender que quando Jesus está falando, eu vos dou a minha paz, ele está dizendo, eu reconcilio vocês com o Pai. E ele já tinha dito lá em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque aquele que anuncia a boa nova do Evangelho para reconciliar o homem com o Pai, esse está fazendo as obras que eu faço, que é reconciliar o homem com o Pai. Por isso ele vai ser chamado de quê? Filho de Deus. Está chegando para o seu coração aí ou não, irmão? Então a gente senta com dois irmãozinhos briguentos e está achando que está fazendo muito sendo pacificador. Não, você está botando os dois e fala assim, aqui, quem está certo, quem está errado? Ah, você está certo, legal, você está errado. Então faz o seguinte, você para de cobrar o outro, você para de dever o outro, aceitem que a dívida está paga, zerada no nome de Jesus, perdão, perdoa um, perdoa o outro, passa a viver como o corpo de Cristo e para de ser rixoso. Para de ser murmurador. E pronto, irmão. Amém ou não? Essa hora ninguém responde amém, vai estar tudo bem. Mas é ou não é, irmãos? Se a gente compreender que nós estamos às portas da vinda de Cristo, a coisa é nos deter mais no caminho. Há coisas que não podem nos desacelerar mais. Quando Jesus diz agora, o verso 28, por favor. Vocês ouviram que eu disse, eu vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu falei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Fiquem alegres, porque eu vou agora cumprir tudo o que o Pai me enviou para fazer. Sabe qual era a alegria de Jesus? Ouça isso com atenção, irmãos. A alegria de Jesus era cumprir tudo aquilo que o Pai o enviou a fazer. Essa era a alegria de Jesus. Sabe o que Jesus estava celebrando? Jesus estava celebrando a morte, né? Não, irmãos. Preste bem atenção. Jesus estava celebrando o cumprimento da sua obediência integral em passar pela morte, a fim de cumprir a palavra daquele que o enviou. Rafael, o coração de Jesus estava disposto a passar por todo o processo de sofrimento e morte, a fim de nos reconciliar com o Pai. Quando ele olhou quem poderia ser reconciliado, a humanidade, com o Pai, ele disse, eu me alegro nisso. Por isso que o profeta Isaías disse, falando sobre Jesus, o profeta Isaías disse, e ele verá o fruto do seu trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Porque quando Jesus olhou uma humanidade que estaria perdida, e ele disse, eu posso selar a paz entre o Pai e eles, isso vale a pena. Eu escolho ser obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Fechando a mensagem, Jesus disse, já não falarei muito mais com vocês. Quando Jesus disse isso, é como se ele estivesse dizendo, mensagem concluída. Como se ele estivesse dizendo, olha só, o príncipe deste mundo, ele está vindo. Na verdade, eram os soldados que estavam vindo para prendê-lo.
Então eu não vou falar mais agora com vocês. Mas saibam que o príncipe deste mundo não tem poder sobre mim. Jesus estava aqui já anunciando que ainda que ele fosse preso e morto, ele não seria aprisionado pela morte. A morte foi revogada e não pôde deter a ressurreição do Cristo, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, aquele que não pecou teve a morte revogada. E o Espírito trouxe vida novamente ao corpo morto de Jesus, para que ele estivesse hoje assentado à direita do Pai, sendo mediador entre Deus e os homens, para que hoje nós pudéssemos dizer: somos aceitáveis ao Pai por meio de Jesus. Você ouviu isso, irmão? Você não é aceitável ao Pai porque você melhorou ou porque você é bonzinho. Você é aceitável ao Pai por meio de Cristo Jesus. Amém, irmãos? E aí Jesus vai e olha para eles e diz: levantem e vamos sair daqui. Fechando aqui um bloco de ensinamento profundo e sério com os discípulos. Vocês estão percebendo que o Senhor, enquanto nós estamos expondo João, a impressão que eu tenho é que nós estamos sendo também esticados pela palavra a termos uma vida mais séria com Cristo. A gente começou a exposição, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e agora nós estamos lendo as conversas sérias que Jesus teve com os discípulos. E eu sinto como se Cristo estivesse nos chamando para a mesma seriedade que esses discípulos foram chamados. Glória a Deus pela Sagrada Escritura, irmãos. Glória a Cristo pela obra da redenção. E glória a Cristo pela obra da regeneração que Ele tem produzido a vida de seu Filho em nós. Vamos orar? Feche os seus olhos aí. Amado Paizinho, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos por tantas vezes vivermos segundo o curso da nossa mente, do nosso coração. Nós não queremos ser uma obediência seletiva, mas nós queremos te oferecer uma obediência integral, meu Pai. Uma obediência plena, Senhor. Assim como Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Vem, Senhor, amplia a nossa visão. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Leva-nos à maturidade, Senhor. Leva-nos, Senhor, a viver a totalidade, a integralidade das Sagradas Escrituras. Que possamos guardar os Teus mandamentos, Pai. Que possamos guardar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente finalizar, tem como bloquear ali já, Railson, a gravação? Ou não precisa? Depois edita, né? Tá tranquilo? Tá bom. Irmãos, eu preciso compartilhar com os irmãos algo que eu considero ser importante para a vida da igreja. Nós temos orado e a igreja, enquanto corpo local, enquanto rebanho, nós estamos aqui buscando ter uma vida sempre orgânica, sempre uma vida na simplicidade dos relacionamentos. Mas nós precisamos compreender, né, que há também uma necessidade, por exemplo, uma estrutura física para a gente se reunir. A gente precisa ter o andamento das demandas, por exemplo, com a chegada de bebês, com a chegada de novos irmãos, né? Alguns irmãos estranham, por exemplo, o fato de até hoje nós não termos colocado uma placa aqui na fachada da igreja, né? Na fachada do salão, irmãos, porque a igreja, na verdade, é o ajuntamento dos santos, né? Eu não me importo, irmãos, de não ter uma placa, porque eu entendo que isso tem nos dado uma possibilidade de crescimento muito natural.
Isso tem sido uma bênção para nós até esse tempo. Mas uma das coisas que nós entendemos é que há uma necessidade de exercer sacerdócio em 3 níveis. O nosso sacerdócio, primeiro nível, é o sacerdócio ao Senhor. Amém? O que é o sacerdócio ao Senhor? Eu tenho uma vida voluntária de entrega ao Senhor. Eu quero viver como filho de Deus obediente. Então, esse é o primeiro nível de sacerdócio. O segundo nível de sacerdócio é o sacerdócio aos santos. O que é o sacerdócio aos santos? É o serviço aos irmãos. Amém? E o terceiro nível de sacerdócio é o sacerdócio ao mundo. É onde a igreja se porta como um luzeiro para a cidade. E eu fui revisitar nas últimas semanas, na verdade já tem uns meses, tá, irmãos? Como eu fui ao longo de muitos anos muito impulsivo em tomar decisões, hoje eu me forço a ser mais lento do que a minha natureza e não tomar decisões precipitadas. Mas nós entendemos que até a palavra que o Leandro Vieira trouxe quando ele esteve aqui em setembro do ano passado, de que não se acende uma candeia para pôr debaixo de um... que está ali em Mateus capítulo 5, e nós temos enxergado a proximidade, entenda que eu estou chamando de quê aqui, qual foi a expressão que eu usei? A proximidade não é a urgência, é a proximidade de um tempo onde a gente precisa se tornar uma expressão pública para o nosso bairro e para a cidade. Tudo bem até aqui onde eu disse ou não? Consegui ser claro? A gente está enxergando que esse tempo tem se aproximado. A gente começa a perceber. E como que você observa isso, pastor? Eu observo isso às vezes do Senhor falando a nós por meio de um irmão, por meio de outro irmão. Aí outro vem e puxa, fala, pastor, mas vai devagar aqui e tal. E a gente tem que discernir Cristo falando nesse meio. Você está entendendo isso ou não? Não é sobre opinião, é sobre discernir Cristo falando. E nós estamos já observando que nós passaremos por mudanças. Essas mudanças envolvem algumas situações. Por exemplo, nós temos uma sala ali de recreação que ela não cabe os 6 bebês que estarão entre nós até maio, junho do próximo ano. Não cabe ali os 6 bebês. Amém, irmãos? Não tem jeito. Não vai caber ali. E aí nós teremos bebês entre nós aqui, que aí os pais vão ficando agitados. Aí eu sei que daqui a pouco um pai acaba não querendo vir, porque, eu não vou conseguir, eu vou ficar sem jeito, meu filho está chorando e tal. Então nós temos que começar a planejar uma transição para um novo local. Mas quando eu digo planejar, é planejar mesmo. É pensar nisso. Tudo bem, irmãos? Nós sabemos que há uma responsabilidade de um conselho em gerir os recursos da igreja. Então há um conselho administrativo na igreja que está gerindo os recursos. Talvez os irmãos não saibam, e eu achei importante, alinhei com Haroldo, que é o tesoureiro da igreja, que eu traria essa informação para a igreja. Talvez os irmãos não saibam que para nós virmos para esse lugar, foi feita uma reserva ao longo de um período extenso. E essa reserva feita ao longo de um período extenso, trouxe a nós a possibilidade de vir para cá sem fazer uma coisa que eu não quero fazer. Campanha. Você está entendendo ou não, irmão? Não quero fazer isso. Campanha, eu não quero fazer isso. Quero trabalhar com base no princípio da obediência e da generosidade voluntária. Amém ou não, irmãos? Entretanto, quando a gente vislumbra o que nós gastamos para vir para cá, que tipo de local nós precisamos e quanto em média carecemos, CNPJ da família Betânia não tem essa perna hoje para dar espaço. Amém ou não, irmãos? Por isso que quando a gente instrui sobre a generosidade, há um grupo de irmãos piedoso que tem gerido esses recursos com graça, onde a gente põe um teto de gasto aqui, vamos adquirir isso daqui, o teto é tanto,
Por que que é tanto? Porque a gente não precisa de mais do que isso, irmão. Vamos trabalhar com o que a gente precisa. Vocês veem algum luxo aqui entre nós ou não, irmãos? Vocês veem algum luxo aqui entre nós? Então você consegue perceber que há um zelo na administração dos recursos e há uma reserva feita para pensar numa transição, mas ela não é o suficiente para que façamos uma transição. Por que estamos começando a trazer essa conversa já para os irmãos? Porque nós queremos nos meses de outubro, novembro, dezembro, queremos orar com os irmãos e instruí-los nisso. Por isso, muitas vezes, eu quero agora expor o meu coração pastoral para os irmãos. Por isso que, muitas vezes, quando algum irmão nos procura para trazer uma lista, o pastor, precisa ser feito isso daqui, ó, pá. Muitas vezes o irmão não tem a minha atenção. Por que que ele não tem a minha atenção? Porque nós, enquanto conselho, sabemos o que que a igreja precisa, irmão. Você pode anunciar uma necessidade, não uma lista do que a gente tem que fazer. Porque quando você traz uma lista, talvez o irmão imagine, tem isso daqui para fazer. Irmão, a gente está vendo. A gente está vendo. Só que a gente tem um plano. Prioridade agora é isso daqui, prioridade depois é isso daqui, depois é isso daqui. Por que que a gente está falando isso? Porque muitas vezes pode parecer para algum irmão que a gente não está vendo alguma coisa, mas nós estamos sendo extremamente cuidadosos em planejar uma transição. Amém, irmãos? Consegui ser claro aqui? Tudo em paz? Amém? E por que dizer isso? Porque nós entendemos a importância de que, inclusive, quando Paulo faz menção disso, ele fala sobre a igreja da Macedônia, que se propôs, mesmo sendo pobres, a ajudar e suprir outras igrejas e até a sustentá-lo em seu ministério. Não é sobre o sustento pastoral que estamos falando aqui, estamos falando sobre a transição de um lugar para proporcionar maior bem-estar aos papais, às mamães, às crianças e conseguirmos atingir o terceiro nível de sacerdócio que pretendemos. O terceiro nível de sacerdócio é o sacerdócio à cidade. Amém, irmãos? Só que não é só recursos. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de irmãos para trabalhar, para servir, para serem voluntários. Então eu vislumbro, por exemplo, coisas que a gente pode economizar. Mas para eu poder propor uma situação para economizarmos, eu preciso de alguém dizendo assim, pastor, eu estou disposto a vir limpar a igreja aqui uma vez por semana. Ou a gente vai organizar um grupo aqui para vir faxinar a igreja uma vez por semana. A gente consegue economizar um pouco mais. Então a gente consegue ver coisas, mas o que nós queremos, e aí uma conversa que eu e Linete tivemos recentemente, nós não queremos uma igreja onde o conselho administrativo faz as coisas no nível e entrega pronto para os demais membros da igreja local. Sabe o que nós queremos? Se a gente está dizendo que está construindo uma família, numa família todo mundo se assume como parte disso daqui. Pastor, eu não consigo contribuir. Não tem problema, irmão. Você tem tempo para oferecer um serviço ao Senhor aqui? Você pode oferecer o seu tempo? Você tem vigor, você tem energia, você pode proporcionar isso? Mas sempre haverá oportunidade de avançarmos juntos. Os irmãos compreenderam aqui com singeleza, com serenidade? Amém, irmãos? Dito isso, e aí eu falei com o Haroldo, o que nós não queremos? Dar passos, onde a gente dando passos, a gente depois tem que pagar a conta do passo dado. Mas nós queremos irmãos conscientes, onde juntos tomamos novas posturas. Consegui ser bem claro com os irmãos aqui? Amém? Então, dito isso, irmãos, eu quero encorajá-lo a refletir sobre esse breve compartilhar, essa breve conversa aqui. Amém, irmãos? Meio-dia. Vamos orar. Vamos estar em pé? Estou esquecendo algum aviso, algum recado aí ou não, irmãos? Tá. Temos uma turma que está indo fazer prova hoje, temos irmãos em viagem. Tem mais alguma coisa? Vem cá, Edalson, vem cá, Renata. Vamos orar por vocês.
Sim, vamos orar por eles. Vem cá, o Haroldo, Adriana, cola neles aqui, são os apacentadores lá do... Esse menino florido hoje, gente. Sim. Fez isso. Sim. Muito bom. Dá vontade de fazer um monte de coisa. Dá vontade de pegar assim, eu vou trabalhar esse mês para fazer isso e a gente conseguir. Só que vai ser eu. E nós não fomos chamados para andarmos sozinhos. Entendeu? Então, essa palavra. Muito bom. Vamos orar, irmãos, por esse casal abençoado aqui. Paizinho, nós queremos te dar graças pela vida do Edalson e da Renata, bem como da Bela, da Débora e da Radassa. Que o Senhor, Pai, em sua bondade, o Senhor os uniu e eles são, Pai, são um retrato da tua graça sobre eles. Senhor, quando vemos os anos se passando e vemos essa família, esse casal unido, nos alegramos com eles, Pai, e isso revela a tua graça e o teu amor. Queremos pedir, Pai, que a tua bênção esteja sobre eles, que tudo quanto eles ousarem fazer no Senhor, como um reflexo da obediência ao Cristo, que o Senhor lhes abençoe para toda boa obra, que as meninas, Senhor, possam crescer também na graça e no conhecimento do Senhor, e que possamos ver, Pai, ao longo dos anos, essa família, Senhor, crescendo e estando, Senhor, em nosso meio também, vendo eles florescendo no Senhor, e queremos externar o nosso amor por eles e a nossa alegria por eles estarem celebrando mais um ano de aliança matrimonial, e assim os abençoamos em nome de Jesus. Quanto a nós, Pai, leva o teu povo em paz, em segurança aos lares, dá-nos um restante de domingo abençoado, alegre, refletindo, Senhor, sobre a mensagem, sobre aquilo que o Senhor tem nos chamado à responsabilidade, e que possamos ter uma semana, Senhor, onde o Teu Espírito vem aperfeiçoando mais e mais no nosso caráter, trazendo mais e mais entendimento a nós, iluminação à nossa mente, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e eternas consolações e a comunhão que só o Espírito pode produzir, seja com todo o rebanho de Cristo, desde agora, para todo sempre. Amém.